Vocês já pararam para pensar como Oscar Bob consegue se destacar numa das melhores equipes do mundo? Em um lugar onde os jovens geralmente precisam sair, buscar seu espaço, fazer como Cole Palmer, como Jadon Sancho, ele simplesmente ficou, conquistou seu espaço e tem cada vez ganhado mais importância no elenco do City. O próprio treinador da equipe, Pep Guardiola, e seus companheiros não cansam de fazer elogios, com o Rodri chegando a dizer que o Bob tem potencial para ser um dos melhores jogadores do mundo. Mas apesar do sucesso recente e de tudo o que tem acontecido com ele, a jornada para chegar até aqui não foi fácil. E o Bob teve uma história meio sofrida no futebol, chegando a ser proibido de jogar pela FIFA quando ele tinha apenas 12 anos. Se você não conhece essa história, vem comigo, fica até o fim do vídeo que eu vou te contar. O Oscar Bob é norueguês, assim como seu companheiro Haaland, e ele começou a jogar futebol na sua cidade, na equipe do Lyn, em Oslo, na Noruega. Mas ali ele já começava a despertar a atenção de equipes de outros países da Europa. Em outubro de 2015, sua família decidiu se mudar, decidiu ir para Portugal. A sua mãe, que era atriz, trabalharia lá, a cidade escolhida foi o Porto, e o Oscar Bob jogaria no Futebol Clube do Porto. Um lugar muito melhor para o Oscar Bob desenvolver seu talento, afinal a competitividade em Portugal é muito maior que na Noruega. Porém, o que parecia ter sido uma ótima escolha para o futuro dele acabou se tornando um pesadelo, porque a FIFA possui algumas regras para um jovem poder jogar em outro país. Não é assim, qualquer menor de idade pode chegar num outro lugar e jogar numa equipe. Isso, na verdade, é proibido. É só a gente ver as transferências recentes do Endrick e do Estevão. Os times europeus precisam esperar o jogador fazer 18 anos para ele ir. Então, a FIFA não deixa transferências de menores de idade ocorrer. A não ser em alguns casos. Então, ela tem 3 exceções. Eu vou falar aqui as regras para vocês. A primeira coisa é o motivo da mudança de país serem os pais. Então, o motivo tem que ser, o meu pai arrumou um emprego em outro lugar e mesmo esse emprego não pode estar relacionado ao menino ir jogar. Então, não pode ser assim, o time vai lá, oferece um emprego para minha mãe e agora minha mãe foi trabalhar lá e eu vou poder jogar. Isso é proibido. Outra exceção é para garotos que têm entre 16 e 18 anos. Eles podem trocar de país dentro da União Europeia, desde que o lugar que eles forem prove que consegue sustentar e que ele vai continuar estudando, esse tipo de coisa. Mas como o Oscar Bob na época tinha apenas 12 anos, esse não era o caso. O terceiro e último motivo que pode fazer com que a transferência seja liberada é uma proximidade dos países. Então, se você mora a menos de 100 quilômetros da fronteira, você pode ir jogar em outro país. Mas se você pesquisar no Google e ver a distância entre Oslo e Porto, vai ver que ela é muito maior do que isso. Portanto, em janeiro de 2016, a FIFA entendeu que o motivo da mudança não era o emprego da mãe, mas sim Oscar Bob poder jogar pelo Porto, e negou a inscrição dele pela equipe. Sua mãe não ia desistir tão fácil assim da história, não. Ela alegava que o motivo era o emprego dela e até escreveu o Bob em uma escolinha de futebol, a escolinha Hernani Gonçalves. E alegava que ela tinha ido lá para trabalhar, e o motivo era esse. Mesmo assim, a FIFA não se convenceu da história, não se convenceu que a escolinha não tinha nada a ver com o time do Porto e continuou negando a inscrição. Portanto, a família decidiu apelar e foi pro TAS, para a entidade máxima que teria que decidir sobre isso. E aí eu lembro vocês que nesse meio tempo o Oscar Bob ficou sem jogar. Ele não podia jogar no Porto, ele não podia jogar na escolinha Hernani Gonçalves, ele provavelmente jogava na escola, jogava com seus amigos. Mas jogar em uma equipe competitiva, isso não acontecia. E ali se passou um ano, ele ficou um ano sem poder jogar bola. Sabe o que aconteceu no TAS? O tribunal concordou com a FIFA. E aí, a mãe dele teve que desistir. Ele não conseguiu jogar em Portugal. E aí, em 2017, mais de um ano já depois da mudança, que tinha sido em outubro de 2015, a família teve que voltar para a Noruega. E aí, o Oscar Bob foi jogar em outro time da cidade de Oslo, chamado Vålerenga. E lá ele ficou de 2017 até 2019.
Pois esse foi o ano em que ele completou 16 anos. E ali, lembra daquela regra da FIFA que permite que o jogador com 16 e 17 anos se transfira de um país para outro dentro da União Europeia? Então ali ele já poderia se transferir. Só que dessa vez a escolha não foi pelo Porto, e sim pelo Manchester City. Pelo City, o Oscar sempre se destacou ali nas categorias de base, nos times sub-17, sub-20, até que na temporada passada ele finalmente ganhou a primeira chance na equipe principal. Entrou no lugar de Phil Foden em uma partida pela Premier League, estreou também na Champions League e aos poucos ele foi cavando seu espacinho. Além dele ser muito habilidoso, ele é polivalente, então pode fazer tanto a ponta direita quanto a ponta esquerda, pode jogar como um meia atrás do atacante e até de falso 9 ele já desempenhou essa função. Então é um cara muito valioso no esquema do Guardiola. Tava ganhando muito espaço no início dessa temporada, fez uma boa pré-temporada e tenho certeza que ele poderia, se não ser titular, ser uma espécie de 12º jogador. Só que veio uma lesão dias antes da Premier League começar e por enquanto o Oscar Bob está se recuperando. Mas eu tenho certeza que quando ele voltar, vai ganhar espaço, vai ganhar minutos e vai se tornar uma figura importante no Manchester City. Só que você já pensou que a história dele poderia ter sido completamente diferente se o Porto tivesse conseguido inscrevê-lo lá há anos atrás, em 2015? Como será que a carreira dele teria se desenvolvido? Enfim, essa é uma dúvida que a gente nunca vai poder saber. Mas se você ficou nesse vídeo até aqui, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal, aproveitar que por aqui tem vídeo longo e tem vídeo curto todos os dias. E se você ficou até aqui, eu deixo meu grande abraço.